Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para a qual temos trazido toda semana uma ou mais personalidades, para conversarmos sobre os mais diversos assuntos de interesse de toda a comunidade. Nosso convidado de hoje, para falar sobre música, campanhas políticas e rádio, é Valdemir Campos Quirino. Valdemir, ou Saraiva, como é mais conhecido, é músico, professor de música, foi animador de comícios, é maestro, dirigente de orquestras e radialista. Saraiva, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Obrigado a você e os meus cumprimentos a toda a equipe da TV Sol. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui, você me pegou de surpresa. Ao ligar para mim, eu estava no meu leito e até eu achava que seria para participar do seu programa, né, dos domingos, né? Programa que você já faz há um bocadinho de anos. Eu tenho sido ouvindo assíduo seu. Muito obrigado. Mas você me fez realmente um convite logo direto por telefone, me perguntou se eu tinha tempo disponível. E de imediato eu confirmei, estamos aqui com muita alegria cumprimentando a você, a toda a equipe da TV Sol e a você que está em casa nos prestigiando nesse momento. Saraiva, toda a vida eu soube que você era da Serra do Teixeira. Pensava até que você era de Água Branca, por ali assim. E descobri só recentemente que você é de Teixeira, né? Você chegou em Patos no meio da década de 60. Qual o motivo da sua vinda para Patos? Rapaz, a gente sempre tem um empurrãozinho, né? Eu não fui empurrado, eu fui puxado, podemos dizer assim, por uma questão de desejo, vontade, aquela ansiedade de dar continuidade aos meus estudos. Eu realmente morando em Teixeira, não na zona urbana, mas na zona rural, estudante, novo, aos 15 anos, e andando, por incrível que pareça, montado num jumento, no osso. No osso. É, uma linguagem que poucos entendem, mas você entende. No osso é um jumento sem sela, sem um forro, mas eu suportei meus 3 anos indo para a rua estudar. Meu pai é agricultor, e eu terminei a admissão, já no período havia estudado música também com um professor teixeirense, que morava em São Paulo, mas por uma questão de aposentadoria, um acidente que ele sofrera na época, ele era músico da Sinfônica, aí voltou para Teixeira, e lá, para não ficar ocioso, ele abre uma escola de música, e da qual eu já, 1 ano e pouco a escola já funcionando, eu fui convidado e fui participar da escola de música. Nesse período, terminando também meus estudos. 4ª série, aí vem a admissão. Teixeira, na época, só tinha até aí. Quem quisesse estudar, eu costumo dizer que Teixeira é a cidade de pessoas inteligentes, onde tem padres, médicos, juízes. Para você ter uma ideia, só uma família lá tem 5 juízes. Uma família, todos irmãos. Eu desci a serra. Não fiz igual os filhos de Francisco, mas eu preparei o matulão, como se dizia naquela época, o menino pobre. Mas que cultura musical você já trazia? Eu já trazia um bom conhecimento teórico, bons conhecimentos teóricos na música, já lia bem partitura, sim, isso é já conhecia bem a parte teórica musical, e a prática, eu já descia a serra executando bem o saxofone. E por uma questão de necessidade, quando voltando lá no princípio da pergunta, eu fui puxado para cá pela vontade de querer estudar. E por incentivo, vim aqui outro dia, muito antes da minha permanência aqui, me encontro com o Zé da Trompa. A grande figura. Exatamente, na sede da banda de música, onde hoje, ali no Praça centro, da Pelota, Praça mais ou menos, da Pelota, né? Da Pelota. É mais ou menos onde é hoje a Rádio Itatiunga, né? Perfeitamente. Por ali, assim. Eu não quis citar porque é jogo comercial, né? Não, mas é rádio, né? Então ali eu bati na porta uma segunda-feira. Quem me recepcionou, para minha felicidade, foi o saudoso Zé da Trompa. Ele já tinha conhecimento da minha
chegada, quando ele me receberam, ele disse, chegou o Teixeirinha, né? Isso de imediato ele me apelidou, deu esse nome, com o nome de Teixeirinha. E eu entrei na banda, foi meu primeiro emprego. Mas pera, já tinha um Teixeirinha por aqui naquela época? Não tinha, eu acho que bem do seu conhecimento, mais do que eu, porque ele era jogador de futebol. Jogador de futebol. E era do meu conterrâneo. Por isso que ele tinha esse nome Teixeirinha. Teixeirinha. Aí Zé da Tomba, Teixeirinha para aqui, para colar, e Edson Moraes e Pedro Moraes. Pedro Moraes. Mas não colou meu nome Teixeirinha. Bom, daí eu comecei, né? Minha carteira naquela época foi para a prefeitura, era de menor. Eu fiquei praticamente como voluntário na banda, até fazer os 18 anos. Para fazer os 18 anos. Para assinar carteira. Naquele época era o velho regime, você como advogado sabe disso, regime CLT. E fiquei na banda e comecei por ali desenvolver, tocando saxofone, inibido para danado, menino de sítio, mato, que lugar pequeno. E por aí começou minha história no campo da música. Agora me diga uma coisa, essa história de Saraiva, como foi que nasceu? Você não tem nada a ver com Saraiva em termos de sobrenome, né? Tem não. É uma história interessante, eu vou resumir, porque é uma história que me marca muito. Eu, novinho nessa época, chegaram em Patos, foi no período de uma campanha política, se eu não me engano, de João Agripino e Rui Carneiro. 1965. Muito bem, 1965. E, na época, o saudoso Edivaldo Mota, uma figura com quem eu tive uma boa convivência, ele era iniciante na vida política. Né? Em 63 ele tinha sido eleito vereador e em 65 era candidato a deputado estadual. E me parece que ele teve uma época por aí, bem perto disso aí, que trabalhou como secretário. Não, ele não chegou nem a assumir, eu acho, como vereador. Ele se elegeu vereador, mas foi convocado por Zé Cavalcante para ser secretário-geral da prefeitura, uma espécie de primeiro-ministro naquela época. Era o primeiro-ministro. Era. Muito bem. Então, começa essa campanha política e Edivaldo pede a Edson Moraes para fazer, naquela época, uma charanga. Charanga, hoje orquestra, famosa né? Charanga. E eram duas coisas indefectíveis. Era a charanga e a ala feminina. Ala Valdemir falando de ala. Aí, vamos lá. Aí eu fui lá também, ele compôs essa orquestra, foi uma orquestra, mas eu menino, né, novinho, né? Chegando de Teixeira, e os músicos daquela época, bons, que eu comecei a tocar, como a gente costuma dizer na linguagem musical, os cobras, era Raminho no saxofone, né? Edson Moraes, Tibus, todo esse povo já se fora, né? E eu, Edson Moraes, já para você não ficar na sede, vamos nos ajudar. Era interessante que todas as tardes, eu ia ver comício à noite, aí tinha um carro de som, o carro de som era uma rural, um locutor que Patos conhece muito bem, hoje ele está em Patos, era Pitifus, o famoso Saldanha. Saldanha, E ele saía anunciando no começo, e atrás da rural, uma caminhonete, que Edivaldo Mota até tinha dia que dirigia essa comunidade com os músicos em cima. E chamava o apelido da comunidade, era Tempestade. Por que Tempestade? Porque para andar com música tem que ser um cabo bom de acelerador e né, de embreagem. E aqui acolá, Patos tinha muito buraco na época, muito pequena, mas... E na buraqueira ele dava um ensopado. E botaram o nome de Tempestade. E Edivaldo parava em toda esquina, toda bodega, para tomar um guaranazinho, aquela coisa. Eu sei qual era o guaraná. E eu comia uma bolacha preta com cocada danada. Enquanto eles bebiam, tomavam um golezinho, eu comia bolacha. E nos comícios, para matar a charada de Saraiva, a pergunta, nos comícios, na época havia um Saraiva, do Rio Grande do Sul, não sei, era, né? Que tocava saxofone. Ah, eu me lembro. Saraiva é conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Tocava uns chorinhos e eu era fanático pelo chorinho. Eu tocava quase todas as músicas na época do vinil, do long play, né, na época. Long play. Tocava tudo. Aí Edivaldo logo todo nos começos, ele dizia, vamos ouvir o imitador de Saraiva. Aí eu tocava o chorinho. Aí anunciava 2, 3 oradores para juntar a gente. Tem um orador que espanta o povo, aí tem que botar o músico para juntar o povo. Vamos ouvir de novo o imitador de Saraiva. Isso com 8 dias de campanha, ele já não dizia mais o imitador.
Vamos ouvir Saraiva. Vai. Pegou o Saraiva, então Edivaldo foi quem me deu esse apelido. Eu tenho muito amor por esse apelido. Quando me chamam Valdemir, eu até estranha, né? Uma figura estranha. Então surgiu dos palanques botado por Edivaldo Mota. E me honrou muito esse nome. A gente vai voltar depois aos palanques, viu? Mas antes vamos com a sua carreira como músico. Ao longo da vida, você fez tanto como músico. Da banda de música partiu para outras experiências, né? Inclusive foi comandante, foi diretor de orquestra. Foi. Vamos aí. Gonzaga, tudo tem um princípio, meio e fim, né? Então, quando a gente vem com o desejo de fazer alguma coisa, de crescer, de vencer, humildemente, esperando com Deus, a gente vai aos poucos, né? Aquela história, Deus dá, mas aos poucos você vai recebendo os dons, e eu fui descobrindo os dons. Comecei na banda dali, na época tinha um músico aqui, um saxofonista, muito famoso, e ele tocava numa boate de saudosa memória de Alpine, e ele fora convidado para fazer parte da banda militar. E foram muitos. Da Polícia Militar, foi muita gente. Militar, foram muitos, inclusive uns primos meus de Teixeira. Ele fora, e eu na época fui um dia convidado pelo proprietário da boate, que era o de saudosa memória Alpine, para ir substituir, porque eu já tocava na época, era o quê? Era bossa nova, a música da época era Garota de Ipanema, esse tipo de música. As coisas que estavam aparecendo na época. Música de verdade mesmo, né? E eu, de menor, aos 16 anos, para eu tocar nessa boate foi preciso o juiz, na época, doutor Neo Trajano. Que gostava dessas coisas. Gostava. Ele foi quem concedeu uma autorização por eu ser de menor. Eu passei 3 anos lá. Comecei de lá, saí para Vavá e seu conjunto. Vavá tinha um conjunto na época, os componentes... Animava baile, né? Era baile bacana mesmo. Era Vavá na bateria, era Antônio Emiliano. Violão. Era, deixa eu ver quem mais. E a Mauricaro Vale cantando. Era um grupo pequeno, né? Naquela época com pouca gente fazia. O Vavá também, esse Chico, saxofonista, tocava com o Vavá. E o Vavá pegou um baile, me chamou, e eu fui, ensaiei. O Vavá era não era teórico em música, era de ouvido. Mas Valdemir conheceu muito bem você. Mas ele era um ouvido fantástico. Se desse uma nota desafinada, meio tom, um semitom, ele percebia. E foi uma escola para mim. A sede de Vavá era lá no Hotel JK. Seu Domingos era doido por Vavá, tinha a boate, Vavá tocava lá na boate do JK, que era fino na época, era requintado. E a sede, seu Domingos deu, e teve até um fato interessante, Vavá tem uma malazinha, uma maletinha com a fechadura já estragada, ele botava a ferramenta da bateria nessa maletinha e segurava a tampa com o dedo. Certa vez a gente terminou de tocar, eu vou continuar. Certa vez a gente terminou de tocar até meia-noite. Aí o Vavá vem com a malazinha conversando com o seu Domingos. Seu Domingos você conheceu. Demais. Pai de Dominguinho. Era o gerente do JK. Seu Domingos, mas seu Vavá era uma educação. E a gente acompanha o Vavá. E Vavá, foi muito bom esse seu Domingos. O conjunto, chamava conjunto. Está muito bom, está agradando muitos hóspedes. Tem diversão. E no próximo sábado e domingo vocês estarão aqui. Aí o Vavá esqueceu da tampa da malinha. Naqueles degrauzinhos que desce o JK. E Vavá no bate-papo tirou o dedo da fechadura. Aí a tampa fez, a malinha abriu nos pés de mim. Tinha 4 copos. Copos de vidros. Cálice também. Na malinha. Se quebraram nos pés de seu Domingo. Aí seu Domingo, uma educação. Mas seu Vavá, o que significa isso? E ele foi justificado de uma forma que deu certo. Bom, mas aí de Vavá, aí vem os jovens e os selvagens, que foram as coqueluches da época. Isso nos anos 70 eu já havia chegado do Rio, né? Que eu morei. Tinha passado uma temporada. Morei 3 anos no Rio, fazendo conservatório no Carlos Gomes. Lá eu fui sargento da banda do Corpo de Bombeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas mole para danado, não podia ouvir um bombeiro subir numa escada. Às vezes chamava voluntariamente os músicos, quando precisava, eu ficava, né?
meio recuado. Apesar de ser de Teixeira, né? Mas era mole. Bom, aí forma-se o Jovem Selvagem, eu vou para o Selvagem. Era Juca, Viana, Firmina, essa turma toda já se fora, né? E eu fui para lá, enganado. Tinha Joaquim no Clarinete, tinha chegado de Teixeira, aí vai e convida Saraiva. Pensaram que Saraiva fosse Joaquim no Clarinete. Aí Joaquim vai com o clarinete para o Selvagem. Passou 15 dias ensaiando, eu já um pouco meio versátil, eu já no Iê, que era o hit da época, já tocando um bocado, como diz, botando o saxofone para rincha, aí eu exibia meu instrumento. Aí Joaquim chegou lá, mas não colou, não deu muito certo. Aí, com uns 8 dias, me diga uma coisa, você é mesmo Saraiva? Ele disse, não, rapaz, eu sou Joaquim do Clarinete. Por isso que não está dando certo. Saraiva é outro. Aí eu fui atrás de mim. Sei, foi atrás de você. Aí eu fui, Castelo era o baterista e tal. Aí fiquei no Selvagem. Mas havia uma disputa. Mas peraí, né? Vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta, porque isso aí é a história da música de Patos e a gente não pode perder de jeito nenhum. Daqui a pouco a gente volta com Saraiva. Voltamos para a nossa sala de conversa, onde Saraiva, Valdemir Campos Quirino, mas simplesmente Saraiva, nos dá uma aula sobre a música de Patos, os músicos de Patos. Hein, Saraiva, depois dos Selvagens... Você diz, nos dá uma aula. Eu estou revisando as coisas, porque você vai puxando do baú e a gente... Bom, aí, Selvagens. Era uma banda pequena, de Juca Viana. Juca era interessante, os dons que Deus nos dá interessante. Juca Moco, ele tinha só, eu acho que 20 ou 30% da audição. E tocava guitarra. O que eu descobri, porque Juca tocava guitarra, depois com o tempo, a guitarra muito aguda, né? Era um dos sons que ele percebia. Depois que eu fiz um curso de fonoaudiologia técnica, eu descobri porque o som tem essa penetração no pessoal que tem deficiência por conta do agudo. As ondas são muito rápidas. E Juca tocava. Resumindo, aí Selvagem, eu passei uma pouca temporada no Selvagem, que o Jobs cresceu. Os Jobs, muito, aquela banda elitizada, família Sátiro, mora na Brasília. Né? Todo mundo queria os Jobs. Aguinaldo, de dentro da igreja, tocando missas ali na igreja, amigo de bispo e de padre. E os Selvagens, pelo nome já estava dizendo, terminávamos os ensaios, muitas vezes os meninos iam beber. Eu ficava só olhando, que eu nunca fui, né? Aí, nos ensaios dos Selvagens, muitas vezes era puxado a bebida. Eu ficava na recusa, ficava por ali e tudo, né? Com pouco tempo, Tonho Trajano, que era um saxofonista de Santa Luzia, ele foi aprovado no vestibular para engenharia, era o saxofonista dos jovens. O Jorge já estava no auge, no auge. E os Selvagens atrás. Aí o menino vai para a faculdade, aí Aguinaldo começou pela tangente para tentar me tirar dos jovens. Dos Selvagens. Mas eu vendo, a gente vê aquele lado, eu já pensando também nos jovens que já estavam um conjunto, né, de nome. Já com nome. Bem organizado, né? Aí eu recebi o convite, né, me feito direto por Aguinaldo, foi até na igreja, a gente tocou certa vez uma missa, e eu até me disse, rapaz, eu estou precisando de você na banda. Era muita fidelidade, eu era fiel para danada. A Juca foi a primeira banda, mas eu fui para os jovens. Dos jovens eu passei 12 anos. Foi onde eu me revelei como cantor. É isso aí que eu ia perguntar, quando foi que você começou a cantar? Foi nos jovens. Comecei na igreja, né? A missa e tal. E nos jovens eu me revelei como cantor. Quem era o cantor dos jovens? Era Antônio de Pádua. Antônio de Pádua. Antônio de Pádua era como a gente costuma dizer, era o tampa. Eu sei. Era o cantor oficial. Antônio com aqueles vozeirão dele, né? E tinha muita gente na época que a voz dele se assemelhava a ele. E eu cheguei por ali devagarinho, né, tocando sax,
comecei a dar umas pernadazinhas, como é que eu chamo de dizer? Dançando, né? Eu sei. E lá vem Raul Seixas, aí vem Raul Seixas com uma letra desse tamanho, Antônio com um problema de visão, para pegar uma letra daquela, é grande, a letra de Raul Seixas é uma história, cara. É verdade. Aí eu já estava aos poucos ingressando no magistério. Sei. E tinha uma facilidade para memorizar a letra. Aí comecei cantando a música de Raul Seixas, Roberto, aquela primeira música foi Eu Quero Apenas, e por aí foi. Aí, rapaz, tá dando certo, Saraiva vai cantar. Aí foi escolhendo música que dava certo também na minha voz, e eu tocava uma hora, cantava, fomos selecionando no repertório. E no jovem foi minha revelação como cantor. E praticamente bailarino, que eu dançava para danado do palco. Na época eu pesando uns 53 quilos, era um palito. Era um palito. Cada música, aí vem Raul Seixas, vem Silvio Brito, vem um bocado de gente. Ney Mato Grosso, chegou no Brasil na época cantando fino. Eu modulava a voz, fazia aquela falsetazinha. O falsete dele. E cantava as roupas para cada música, me vestia a caráter. Eu sei a caráter. E fazia, e deu certo, me revelei. Aí dos jovens eu parti para outros. Eu sei. Aí vem a orquestra de Brandão. Sei. Montou sua própria orquestra na época? Eu montei, mas aí foi depois que eu passei uma boa temporada. Primeiro saxofonista, entrei como terceiro alto na orquestra de Hermes Brandão, ao lado de Raminho, ao lado de Amadeu, ao lado de Zito, do Z7. E lá eu comecei terceiro alto, o Raminho saiu, foi para o primeiro. E Hermes tinha uma preferência danada aqui, era bem solicitado. Era na ABB, o carnaval, o famoso Mela Mela. Mela Mela da ABB. À noite era no tênis e durante o dia na ABB. E eu sempre fui muito versátil nos palcos, tocava, dançava muito. Aí um dia Kleber, que me parece sempre que ele era o presidente da ABB. Presidente da ABB, foi presidente da Aí ABB. me fez um convite, Saraiva, faz a tua orquestra, porque a orquestra de América é muito grande, os custos são altíssimos. Muito maior. Faz uma orquestra pequena, ele quer comigo mesmo. Aí fiz. Aí deu certo, passei uma temporada boa tocando o carnaval do Mela Mela. Mela Mela. E me tem uma passagem muito bacana, na época foi onde eu descobri Zusa como cantor. Zusa hoje é uma figura folclórica em Patos, compositor, ele é mais intérprete, mais se revelou também na minha orquestra, cantando, brincando, e até hoje ele diz, eu devo muito. Eu digo, não, José, é seu talento, né? Ele falou, que me fez uma lembrança boa, 17 eu tive, foi outro grupo musical que depois de Jovens Selvagens, 17 de Zito, Zito lá das bandas de Itaporanga. Zito formou uma banda aqui, na época chamava-se Conjunto, tá do mesmo. Era né? Conjunto, era. Conjunto musical. Ele fez o 17, o canto era Saulo Araújo, mas Saulo bancário, estudando para banco, mas isso foi antes do banco. E Saulo era cantor, aí Zito me convidou, Saulo já cantava uma música mais tipo MPB, e me convida para, Zito me convida para cantar. E eu vou lá, mas o meu hobby era o sax. E eu tinha que cantar e um sax pendurado para dar meu solo. Aí Zito me chama de Saraiva, você vai cantar, porque eu sou o saxofonista, que Deus o tenha, mas o menino dizia, rapaz, como é que Saraiva, um saxofonista desse, cantando e não pode pegar no saco? Pois Zito não disse que o dono da bola poderia ser o pior jogador, mas o dono da bola é o dono da bola. Ele era o dono da bola. Aí ele era o saxofonista, eu ficava cantando, mas só passei 3 meses, no 17. Voltei de novo para os jovens. Aí para os jovens eu fui empresário, fui cantor, fui motorista, fui guia de cego. Foi guia dos cegos. A expressão dos que cegos. Os 2 meninos sentavam ao meu lado e eu problema. cuidava dele. E tive essa boa trajetória. No jovem vinha a parte das orquestras. Na época, toda cidade aqui fazia carnaval. Quer dizer, não faltava campo de trabalho, faltava realmente não tem. Porque a orquestra que tinha aqui, tinha a orquestra lá em João Pessoa, era a orquestra do Maestro Vilô, Cajazeiras tinha uma, e eu aqui tinha Hermes Brandão. Eu comecei com uma turma nova, foram surgindo os novos músicos. Nesse inteirinho também eu tive uma descoberta, um rapaz que hoje, eu estou chamando rapaz, mas ele já passou essa fase.
ele hoje é da equipe de vocês. Ele teve comigo numa banda que eu fiz nos anos 80, me parece que era Grupo Musical Som da Terra. Som da Terra. Eu fiz partes, era meio carente de música ainda na época. Eu tocava um tecladozinho, o saxofone pendurado aqui, era uma mão de obra, era o 3 em 1. Eu cantava, fazia o teclado, na hora do sax eu soltava o teclado e vinha para o sax. E botei um menino na época, daqui de Patos, eu não sei, agora eu não sei como foi que ele chegou por lá, através de quem? Que é Valdemir Silva, um dos integrantes das equipes de vocês. Ele tinha um apelido de errado, não sei as horas, mas eu acho que era porque era pequeno demais. Eu sei. Valdemir Silva. E ele começou, era a função de borracha na época. O que era borracha na banda? Era aquela figura que carrega e descarrega os carros. Era o pau para toda obra. E ele começou a emendar fio, ligar fio, consertar cabo, e não sei como começou a cantar. Vozeirão. Aí revelou-se a mim como cantou. E cantou em orquestra minha um bocado de anos. É o Valdemir Silva. Inclusive carnaval. Carnaval em orquestra minha, era o cantor oficial de orquestra minha. Orquestra. Eu fiz uma das grandes, a orquestra minha era a Orquestra Paraibana de Frio. E eu fazia aqui 5, 6 orquestras pequenas, as prefeituras aqui na região, né? Eu sei. E eu construí um patrimôniozinho com esse negócio de música, porque eu não era extravagante. Pegava o dinheiro, era, na época, debaixo do travesseiro, debaixo do colchão. Dona Encrenca era quem? Administrava. E Valdemir Silva, uma vez eu lembro que eu fiz uma orquestra grande aqui e mandei, me parece, foi para Açu, foi para Crato, Iguatu, Rio Grande do Norte, né? Não, Ceará, Iguatu é Ceará. Foi um contratão. Aí a minha preocupação era pegar um maestro. Sei. Mas tinha um músico aqui que tocava comigo, que era muito bom, saxofonista, meio desses caras meio ignorante, meio... Mas eu dei um polimento nele, para você vai na frente dessa orquestra. E foi uma orquestra boa, e Valdemir foi o cantor. O cantor oficial. E parece que foi outro também, não lembro o nome, mas ele foi, deu conta do recado, e sempre deu conta do recado. Nas orquestras que eu fazia aqui, ele era o primeiro a ser convocado. E o segundo também que fazia parceria com o Valdemir era o Nego Zusa. Que Deus está cantando. A maioria cantou comigo um bocado. Uma boa temporada também. Vozeirão, tenor. Né? Na classificação das duas, a maioria tenor. Mas a maioria tinha assim, era um pouco inseguro no ritmo. Eu sei. Ele era um pouco inseguro. Ele, para cantar só um Ave Maria, uma coisa assim, era interessante. Eu tenho um fato aqui de Vavá e seu conjunto, se você me permitir. Nós fomos tocar uma festa com Vavá e seu conjunto em Cajazeiras, uma festa de formatura no tênis clube. Olha uma coisa, ensaiamos e Vavá me entregava já, nessa época, à frente da banda, para eu produzir repertório e tudo. E Vavá, eu digo, Vavá, a entrada, vamos mudar esse negócio. Bota a Mauri para fazer isso. A gente entra com a Aquarela do Brasil, pam, 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 um negócio bem empolgado. Aí baixa o som, todo mundo. Aí a Mauri vai pegar o microfone, aí entra e diz, senhoras e senhores, boa noite, viemos diretamente de Patos, com Vavá e seu conjunto. E a sequência é samba. Aí, tá, e a gente ensaiou bem direitinho isso. Ensaiamos mais de um mês e a Mauri ficou, ó, nota 10. Aí já zerou o clube lotado, né? Parece que eu estou vendo o pessoal, os homens de tudo de paletó, a mulher bem vestida. Abrimos a festa, Luz Negra estava surgindo naquela época. E abrimos a festa tocando a Aquarela do Brasil. Aí focaram a luz em cima de Mauri, um holofote daquele bem. Aí a Mauri entrou, aí pegou no microfone e baixou o volume. Você sabe que a Mauri era meio fã, né? Aí ele pegou o microfone, não se empolgou, apesar do ritmo. A gente fez todo isso, foi. A Mauri pegou o microfone e disse, senhoras e senhores, boa noite. Diretamente da cidade de Patos. Vavá e seu conjunto. Vavá, e a sequência é o que mesmo, Vavá? Aí Vavá disse, é samba seu. Aí jogou as baquetas nos peitos dele. Me diga uma coisa, quem foi que nasceu primeiro? Foi o animador
de comício ou radialista? Foi o radialista. Eu toda a vida eu fui meio enxerido assim, me permita você que está em casa e você, apresentador, usar o termo. Eu morava em Teixeira e eu me lembro que aos 14 anos tinha um Agamenon, uma pessoa de Teixeira, foi vereador, foi vice-prefeito, pessoa muito boa. Ele, não sei incentivado por quem, ele abriu uma radiodifusora. Difusora. Né? Aí precisava de um locutor, foi um primeiro, Neguinho do Piston, cunhado do nosso colega aqui, Luciano, né? Neguinho do Piston, que foi aluno meu de música. Ele hoje é oficial do Corpo Bombeiro aposentado. E Neguinho do Piston, locutor, eu morava na casa dos pais dele, já vinha do sítio, né? Tinha vindo do sítio. E Neguinho do Piston ia para a rádio, uma vez me levou. E eu era ouvinte de Batista Leitão, aqueles miau que Batista dava. Eu imitava debaixo da mangueira lá no sítio, meu pai divinamente, ouvindo o rádio. Aí vamos para o rádio, aí um dia Neguinho do Piston adoeceu, não podia. Aí disse, Valdemir, tu hoje vai ter que fazer o programa no meu lugar. Eu digo, mas rapaz, como é que eu vou fazer? Mas rapaz, você vai me ouvir sempre, não tem condição de fazer. Eu digo, eu vou e fui. Passei 8 dias fazendo o programa, imitando Batista Leitão. Mas não chegava nem perto, mas fez. Aí venho para Patos. Nos anos 80, a Rádio Panati entra no ar, né? Era uma equipe pequena na época, era a Luiz Araújo como diretor artístico, né, de saudosa memória, e outros, depois veio Roberto Fortunato, Luciano, chegou depois, né? Haroldo, Valdemir Silva, né? E eu comecei, Moço Sato, deputado na época, era votado em Água Branca pela família Firmino, família minha esposa, e lá ele era votado uma vez, eu lá participei de um começo só em cima do palanque. Aí quando o moço abre a roda aqui, minhas cunhadas lá, moço, Saraiva música, animador assim, nas festas, canta, desenrolado com o microfone, ajeita aí para ele trabalhar na rádio. E o músico me convidou. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para você concluir essa história e outras histórias que virão. Voltamos à nossa sala de conversa com Valdemir Campos Quirino, ou simplesmente Saraiva, como ele ficou famoso em Patos. Saraiva, e aí começou no rádio na Panati? Foi, mas eu dei uma boa pescadazinha na tradicional Rádio Espinheiras de Patos. Era AM, né? AM. Hoje é MFM. Eu amicílios de Virgílio Trindade, Antônio Emiliano, a Mauri, eu, músico novinho, a gente tem uma afinidade grande um pelo outro. Ele sempre me convidava para a rádio para fazer programa de Virgílio Trindade, cantando. E lá na rádio eu lembro que Padre Assis era o cronista da época, a Crônica das 12. E muitas vezes eu estava na rádio no momento que ele ia gravar e não era permitido que entrasse ninguém, mas também eu não sei o que era Padre Assis tinha comigo, ele nunca me disse sim nem não, mas eu tinha acesso. Muitas vezes ele estava gravando o programa e eu estava lá olhando no estúdiozinho bem pequenininho, bem acanhadinho, não era? Eu olhando, e fui ouvindo aquilo ali. Quando eu vou para a Rádio Panati, a convite de moço, que comecei no programa, os primeiros, são 30 dias de experiência, fase experimental, aquele negócio, e eu comecei já leigo, mas comecei aquele canáriozinho na gaiola preso, mas começa a cantar, e eu dando aqueles alô, aquela coisa, como está a audiência, tal, a experiência da rádio, aí a rádio é inaugurada. Eu lembro que Hernando Sato, no dia 5 de fevereiro, no dia da inauguração da rádio, ele entrou na rádio, aí o moço foi apresentar os futuros funcionários da rádio. Eu estava ali no balcão, aí botou o microfone, girava com... E eu falando, aí Hernando chega, acaba de chegar, não sei o quê, fazendo aquele florete, eu já estava mais ou menos 30 dias de microfone, já estava começando a amadurecer. Aí o moço chegou e disse,
Padre Hernando ou Ternando, não sei como é que chama. Hernando. Ternando. Esse aqui é um dos nossos locutores. Ele olhou para mim e disse, é um dos amigos velhos também. Eu não ia dizer que não, eu sou também amigo velho. Bom, aí comecei no rádio. A Luiz foi um dos meus orientadores, ele era diretor artístico e locutor. Na verdade, ele foi da Rádio Pinheiras, passou uma temporada. Ele era fã mesmo da Rádio Pinheiras. Ele foi por uma questão de necessidade da rádio. Quando ele me ensinou o que deveria ser feito dentro do estúdio de gravação, a maquinazinha da datilografia, nome da música, cantor, compositor, na época o locutor. A programação, fazia a programação. Tem que dizer tudo, né? Saraiva, bota 12 músicas, ou 14, dependendo dos comerciais. Eu aprendi, a Luiz passou, eu acho que um pouco tempo na rádio, deixou, voltou para Espinharas, e aí eu assumi a direção artística da rádio e locução. E dali comecei, disparei. Produzi um programa, na época também, Geraldão, começou a chegar na rádio, ele era do Jornal Norte, Luciano, né, da equipe de vocês, já estava praticamente chegando para fazer parte da equipe, Zé Augusto Longo, Silvio Humberto, Roberto Fortunato. A gente foi se integrando e formou uma boa equipe, né? E dali eu comecei a produzir um programa, que era o nome do programa, Na Trilha do Sucesso, que não, esse nome não foi, eu botei, já veio tudo produzido. E eu comecei. Na época, a Espera tinha um programa, me parece que era Juarez Faria Chopin, né? Juarez. Chopin. Ele tinha um programa, ou era Leus Franco, Show da Tarde, com um telefone no ar. Eu acho que era Juarez. Juarez. Era. E eu dei uma boa pescada nele também, rapaz, eu vou abrir um programa com telefone. E os meninos da mesa, na época, Luciano e outros, orientaram, e a gente começou. Era uma dificuldade para o ouvinte entrar no ar, né? Mas dava certo, porque a mesa não tinha recurso. Eu sei, não tinha entrada de telefone. E eu, alô, boa noite e tal, na Trilha de Sucesso, e começava a pedir a música e tal, não sei o quê. E era uma música só. Depois foi produzindo aquele negócio, um bloco com 3 músicas, e etc, né? E eu produzi dentro desse programa, era o caso do dia. Isso porque eu perguntava, está havendo alguma coisa, como é que está a família, alguma coisa na família, as pessoas. E comecei a pedir umas cartas, que nessas cartas o pessoal, o ouvinte, revelasse algum problema. Virou um conselheiro sentimental. Virei conselheiro, mas eu via aqui padres, freiras, eu já professor, né? Mas a escola pedia orientação. Aí fiz esse caso de uns 3 anos. Mas aí os problemas começaram a se filtrar na minha cabeça. E eu fui me perturbando. Isso é um fato que preocupa, inclusive, a psiquiatria. Pois viu? é. E naquela época você ouviu falar, um psicólogo em Pato só tinha de Campina Grande para lá. É verdade. E eu comecei a dar conselhos, os problemas foram, eu disse, rapaz, eu vou parar. Aí parei o caso do dia, e foi quando eu produzi a Crônica da Noite. Aí a Crônica da Noite fechou, foram 8 anos. Aí Saraiva, inspirado em Padre Assis, que não chegava nem perto, mas eu sempre uma pessoa que gostei de ler demais. Cuidadosamente, eu tinha muito cuidado na linguagem, no verbo, para falar bonitinho, né? Aí passei 8 anos, cronista social na Rádio Panatrim. E deu certo. Eu me lembro que eu abria, vem aí a Crônica da Noite, no horário reservado pelo deputado Múcio Sado para que possamos registrar os acontecimentos sociais. Passava uma vaselinazinha de Múcio, era? Era, eu citava o nome dele, que ali dava margem para que o programa não cobrasse a crônica e o nome dele estava sendo regular. Né? E tem outro fato interessante, tá? Eu precisava de um locutor no programa, eu já, com todos, Silvio Humberto e tal, nós já tínhamos um estúdio de gravação já bem, com o Luciano já fazendo tudo direitinho. Aí eu digo, moço, a gente está precisando de um locutor. Rapaz, faça o seguinte, você é o diretor artístico da rádio, procura aí, faça o teste com alguém, mas eu já tinha um no bolso paletó, era o Valdemir Silva. E botei, não sei se ele lembra disso, para fazer uma entrevista com o Múcio Sado. Ele tremeu para danado, mas você vai fazer um teste, e o teste vai ser uma entrevista com o Múcio. Aí preparei um textozinho, o Valdemir, muito, na época, eu já convivendo com ele, ele inventou de cantar uma música em inglês e cantava certinho. Eu digo, esse cabo é bom. E ele foi, fez o teste com o Múcio.
a música americana começou a surgir nas programações de rádio. E Valdemir fez o teste com o moço. Quando eu fui ouvir, quando o moço saiu também do estúdio, olhou para mim e disse: amigo velho, esse menino é bom. Mas eu já confiava. Valdemir com uma voz boa, pequenininho, mas um timbre de voz. Naquela época o locutor tinha que ter voz. Tinha que ter voz. Tinha que ter voz, né? Hoje não, né? E ele entrou até hoje, eu acho que ele está ainda, né? Sem voz, só eu. Não, mas você, olha, a cacofonia aí, sem voz, só ele, né? Mas Gonzaga, aí o Valdemir teve esse início na carreira profissional do rádio e até hoje ele está no rádio e graças a Deus é um dos bons profissionais respeitados no meu jornalista em Patos. Mas aí como é que você virou palanqueiro? Ah, rapaz, uma necessidade. Também da política. Você conhece muito bem o autêntico profissional Nestor de Alcântara Gondim, seu contemporâneo na época de rádio, equipe esportiva e etc. E Nestor Gondim, na época, tinha 3 locutores de campanhas políticas em Patos. Era Nestor Gondim, Wilson Dias e Bosco. Bosco Dias. Bosco Dias. Se eu não me engano, Bosco se foi vereador. Foi vereador. Tanto o Wilson como o Bosco foram vereadores. E Nestor Gondim. Nestor também. E Nestor, ele passava o político atrasava, tinha que ter o que nós, aliás, do rádio chamamos de encher linguiça. É o maior enchedor de linguiça que eu conheci em 50 anos de rádio. O que é para o telespectador, o que é um enchedor de linguiça? É aquela pessoa que tem muita conversa, né? Enquanto os políticos não chegam, ele tem que, né? Aí Nestor conversava bacana, e eu já, nos palanques, eu tocava, Nestor foi um dos meus professores, que ele sabe desse, porque agora mesmo, ele teve um período agora de janeiro de férias, e passei um dia com o Nestor na casa dele, tocando, cantando, tocando chorinho, flauta, cavaquinho, fonia brilhante. Eu já observava muito Nestor. Aí Nestor passa no concurso do FISP, né? Aí vai transferido para João Pessoa. E se aproxima a campanha, e Múcio, na época, havia se unido com o saudoso Evaldo Medeiros. Aí, bem pertinho de começar a campanha, uns 8 dias. Aí, o que é que se faz? Quem vai para os palanques? Nestor Gondim. Tentaram trazer Nestor, mas Nestor é recém-empregado, né? Não podia. Nomeado. Assumiu uma função no FIS, lá em cima. Aí, trocar isso por um palanque... Aí não tinha sentido, não. O que é que se faz? Aí Nestor diz: rapaz, tem um cavalo em Patos que é bom nos palcos, né? Canta, pula, fala, tem experiência numa sala de aula. Não é possível que não dê certo. Você disse: quem é? Saraiva. Tem um programa. Ele disse: mas eu vou tirar a Saraiva do microfone. Mas é o jeito, enquanto eu chego. Isso foi provisoriamente, quando eu cheguei. Aí eu fui para o palanque, cabulado, time padronado. Mas aí eu descobri um negócio diferente. Eu digo: além de falar, eu vou cantar, eu vou fazer umas paródias. Aí inventei, vou fazer umas parodinhas. Pegava essa música bem, que tem um refrãozinho, aí fazia uma parodiazinha curtinha com o nome do político, com o número do vereador, com o número do candidato. Aí entrei, falava pouco, cantava, botei uma charanga embaixo, eu cantava também a música do político. Isso com 8 dias de campanha fechou. Aí peguei a ala feminina, vem a famosa ala feminina. Que você tinha que fazer um trabalho, o locutor em sintonia com a ala. Justamente, Aí eu ensaiava os gritos, os números com as meninas, as paródias. Hoje eu vou botar essa paródia. Reunia com a ala, tudo direitinho. Aí deu certo. Isso quando completa 20 dias de campanha, aí Nestor liga para Múcio. Múcio, e aí? Vamos arretar para eu descer, parece que vai dar certo. Aí Múcio disse: pode ficar por aí, não precisa mais. Não se preocupe para não prejudicar você no seu trabalho. Saraiva está dando certo, que eu nunca vi um negócio desse. Aí pronto, aí eu me espantei e fiquei nos palanques durante 12 campanhas. Mas se lembra de alguma paródia dessas? Eu lembro de uma que eu fiz. Dr. Rivaldo, aquele muito sisudo, muito sério, né? Era sério. Aí ele, em cima do palanque: rapaz, eu tenho que inventar uma coisa para Dr. Rivaldo rir ou cantar. Eu botava todos os candidatos para cantar, mas botava mesmo.
desinibir mesmo. Aí o doutor Ivaldo, aquele, né, figura como Passos conhecemos, eu digo, eu tenho que descobrir um negócio para Ivaldo. Aí peguei aquela música, risquei meu nome no seu caderno. Aí ele na campanha da doutora Geralda, aí a doutora Geralda era candidata. E ele... Era prefeito. Era prefeito, 6 anos, foi? Foi. E ele lá, e eu tenho, aí peguei, não lembro o nome da doutora Geralda, eu risquei, não sei o que, o primeiro quadrinho, voto em doutora Geralda, aí citava o nome. Eu sei o número. O número. Aí disse, doutor Ivaldo, eu cantando, ele se espanta, eu notei. E Betânia disse, papai, vai gostar desse negócio, não. Sabe o resultado? Todos os comícios, doutor Ivaldo, bota aquele negocinho para eu cantar. Esse que o primeiro quadrinho, entendeu? Eu sei. Eu botava dentro da métrica, da metrificação, da melodia. Oxe, esse foi um fato interessante. Que campanha você participou? Gonzaga, eu participei a cada 2 anos. A campanha de prefeito, campanha de doutora, eu acho que a primeira foi de como locutor, foi doutora Geralda. Depois veio a deputado. Né? Eu tô deputado lá, Rivaldo era candidato. Aí vem de novo reeleição, doutora Geralda. Geralda não teve reeleição não, teve direito não. Teve não, foi. Teve não. Veio parece que Dinaldo com... Foi Dinaldo. Com o doutor Ivânio. Aí eu estou lá. Aí 2 anos vem Rivaldo, parece deputado federal. Deputado federal, segunda vez. Aí eu parti com ele, andamos 42 municípios. Eu estou lá, porque ele levava o locutor para um dia. Eu sei. Tinha que ser o locutor, a gente conhecia a mãe, os adjetivos direitinho que você dava ao político, né? E eu era caprichoso no palanque, eu procurava conhecer um pouco o perfil de cada candidato. De cada candidato, Se tivesse, hoje, iria chegar em Patos 10 deputados, mas eu procurava saber um pouco da história dele. Da história de cada uma região que ele trabalhava. É o papel, né, de cada apresentador. Quando ele se preza, ele tem que... Né? Aí eu saí, depois de Ivaldo, aí veio... E de lá para cá, Dinaldo, Ivaldo... Pegou 3 campanhas de Dinaldo, né? Peguei as 3. As 3 campanhas de Dinaldo, Peguei as 3. Aí veio Dinaldinho. Dineudes primeiro. Dineudes. Você tá, exatamente. Hein? Veio Dineudes. Dinaldo de novo. Dinaldo de novo. E Dinaldinho. E Dinaldinho. Eu sei que eu fiz, juntando tudo, eu fiz 12 campanhas. Aí veio, eu digo, rapaz, eu acabei, eu acho que eu perdi um pouco. Uns 30% ou 40% da minha voz. Quem veio, passou aquela fase, o locutor falar lá embaixo, educadinho. Aí veio o período do locutor gritando. Gritar nos palancos, aquele grito de 30 segundos que você tem que ter muito fôlego. É verdade. Né? Aí eu passei por aí, pronto, aí veio outras fases de campanha, que me aposentei como professor, saí, né? Depois voltei de novo, né? Veio o secretariado, aí foi outra fase boa. Hoje, o que é que você faz? Hoje eu estou aposentado pelo Estado, me aposentei aos 48 anos, na época o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro de uma frase dele que ele disse, quem se aposentar aos 48 anos é vagabundo. Rapaz, foi um choque para mim. Mas eu pago esse preço também, me aposentei com 48. Tá vendo? Me aposentei, eu peguei 12 anos na prefeitura, música, aí joguei lá dentro, como é que a gente chama? Incorporei, né? Incorporou o tempo. No Estado e continuei, tive 2 fases no município, dei baixa, porque na época eu queria os palcos. Eu sei. Banda, aí troquei os palcos, troquei a banda de música na época, que era da prefeitura com músico, foi o meu primeiro emprego, troquei pelos palcos e magistério, que era melhor ainda. Depois eu fiz o concurso do governo da doutora Geralda, entrei, fui diretor de cultura, no governo de Dinaldo eu fui secretário, 8 anos de comunicação, e o que eu faço hoje, além de aposentado? Hoje eu estou gozando hoje uma licença prêmio do município, volto em setembro, em março de 2017, se Deus quiser, me aposento pelo município e sou maestro aqui no vizinho município de São Mamed. Maestro de banda? Maestro de banda, uma banda sinfônica. Não largou a música? Não larguei.
E nem vai largar. É, porque a ociosidade, para mim, seria horrível. Você não é da minha idade, não, eu vou lhe dar um conselho. Velho sem fazer nada não presta para nada. Velho tem que estar sempre ocupado. Dando aquilo que tem para dar. Eu estou com 68, eu não sei se eu estou atrás dele ou na frente dele. Eu sou mais velho que você. Eu sou mais velho que você. Hein? Eu sou mais velho que você. Velho. Mas a gente vai guardar um bocado de assunto para um outro programa, viu? Vai ter coisa ainda para conversar. Saraiva, muito obrigado pela sua presença e fica aí o tempo aí para suas conclusões. Eu quero agradecer a você pelo convite, né? E a toda a equipe da TV Sol. Agradecer a você que está em casa, nos prestigiando de olho, né, no programa. Agradecer primeiramente também a Deus, que nos presenteou com os dons, né, os dons da vida, os dons da vida profissional. Quando você falou, o que é que você faz hoje? Também hoje eu deixei um bocado de coisas boas na vida que a gente faz, me converti. Hoje eu estou me preparando seriamente para o diaconato da Igreja Católica. Terminei também um curso de análises clínicas. Não estou exercendo ainda porque estou aguardando a minha aposentadoria do município para dar seguimento a outras atividades profissionais até quando Deus nos permite de pé, com saúde e com vigor. Agradeço a você, a toda a equipe, a Patos, a região e a Deus por ter nos trazido até aqui. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.